Olá, professor, meu nome é Clarissa, assim como pediram no trabalho, tá? Tô trazendo aqui algumas pessoas e a gente quer falar hoje um pouco sobre a intolerância religiosa e o diálogo, né? Sobre as interreligiões, pra gente entender um pouquinho mais sobre isso. E meu nome é Clarissa. Cláudio. Ana Kelly. Juliana. Anderson. Maíra. Nós iremos falar um pouco sobre, né? A gente vai explicar um pouco mais sobre o que é a intolerância religiosa. E eu queria, né, como a gente conversou aqui um pouco antes sobre, eu queria que algumas pessoas falassem um pouquinho, né, sobre o que é a intolerância religiosa, o que eles acham, o que acreditam ser, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a conscientização, como que a gente consegue combater isso, como que a gente consegue controlar isso dentro de uma sociedade. Quem vai falar primeiro? Eu. Vai, fala. Bom, meu nome é Anderson, estamos aqui juntamente com a Clarissa para estar falando a respeito da intolerância religiosa, que hoje é algo bem presente no nosso país e que nós vemos muitas pessoas que são discriminadas simplesmente pelo fato dela decidir ter uma crença, simplesmente pelo fato dela decidir acreditar em algo. Nós vemos muitos casos por aí afora. Um caso mesmo que ficou muito conhecido foi a respeito até mesmo de um motorista de aplicativos ter recusado, ter levado um pessoal que fazia parte do espiritismo simplesmente porque eles acreditavam nisso. Então, assim, é algo muito complicado porque nós somos um país que queremos pregar a igualdade para todos, mas quando vai se falar a respeito de religião, nós não conseguimos ter essa aceitação. Então, assim, eu, na minha visão, juntamente com todos os meus amigos que estão aqui, é um tema muito importante para nós estarmos falando e para nós não fazermos parte também desse grupo de pessoas que discriminam as outras pessoas simplesmente pelo fato de elas acreditarem em outras coisas. É verdade, é verdade. Vai falar, Juliana? Pode falar. Boa noite, meu nome é Juliana. Então, intolerância religiosa é crime. Talvez alguém não possa entender isso, mas crime hediondo. Muitas pessoas estão sendo mortas por acreditar e por ter uma fé. E é absolutamente impossível a gente dizer que o Brasil é um país multiculturalista quando existe uma massa que é totalmente preconceituosa e totalmente discriminada porque simplesmente tem fé. Se ter fé é crime, então muitos já não podem mais ter o direito de ter uma vida. Eu acho que a intolerância religiosa não deveria existir no Brasil em nem lugar nenhum. Se alguém é crente ou cristão, como nós somos discriminados. Se alguém é ubandista, ele é discriminado. Se alguém é católico, ele é discriminado e assim sucessivamente. Só que a gente prega o amor, não estou dizendo os cristãos, mas o mundo prega o amor e não pratica o amor. O amor é você amar alguém independente daquilo que ela professa ou ele professa. Amar alguém não independente daquilo que ele acredita, mas amar as pessoas por aquilo que elas são. Humanidade. Eu acho que é isso que está faltando no mundo. Um mundo que é desumano, um mundo que é cruel, um mundo que é totalmente desapropriado para pessoas normais viverem. Estamos vivendo num século onde ninguém tem direito de expressão. Tudo é motivo de hater, tudo é motivo de ataque, tudo é motivo de processo. Ninguém pode se expressar. Os cristãos não têm o direito de se expressar, mas podem ser atacados. Os umbandistas não têm direito de se expressar, mas eles podem ser agredidos por outras pessoas. Eu acho que isso não é um país de liberdade. Isso não é um país democrático. Isso é um país que vive debaixo de um jugo, debaixo de uma condenação, que é a discriminação religiosa. Que nós possamos entender que ter fé não é um crime. Agora, discriminar quem tem, isso vai ser eternamente. Muito obrigada pela minha oportunidade. E é exatamente sobre isso que a gente, né, tem entendido, tem falado, porque não é só a discriminação, né, o falar, são as agressões, são os ataques, são os olhares. A pessoa chega num lugar vestida de uma forma, ela é discriminada, ela tem um olhar, né, discriminoso ali em cima daquela pessoa, é ofensivo o olhar daquela pessoa. Então a gente vê, e isso a gente não está nem falando num estado, num país totalmente preso, comunista, num país totalmente fechado e autoritário. Não, nós estamos falando num país aberto, e isso que é o mais complicado. Quer falar, Ana? Sim. Boa noite, meu nome é Ana Kelly.
Acredito que intolerância religiosa também seja o fato de a gente não conseguir mais escutar o outro. A gente acaba tomando aquela nossa religião como a nossa verdade e acabamos não escutando o outro. A gente tem que aprender a ouvir o que o outro tem para dizer. A gente tem que respeitar o outro, porque somos seres humanos. A pessoa pode ter religião A, pode C, D, F, mas somos seres humanos, devemos respeitar um ao outro. A intolerância religiosa, ele acabou impedindo as pessoas de se comunicar, de se ouvir, de se respeitarem. Então, esse negócio de que a gente tem que aprender a escutar o outro, independente de qual seja a religião que ele tenha. Devemos aprender a ouvir e respeitar como um ser humano, independente de qual religião ele esteja, entendeu? Sim. E é isso, a religião precisa ser a gente aprender a ouvir o outro, a ouvir o próximo, a ouvir aquele que está ali, independente de qual seja a religião dele. Então é questão de aprendermos a ouvir o outro, respeitar o outro. Exatamente. E até mesmo porque nós, como falamos, todos nós aqui acreditamos, temos uma fé, somos cristãos, e eu acredito muito que Deus ele não é um Deus de religião, sabe? Deus ele não está preso a uma religião fixa. Deus ele é um Deus de todos, né? Mas não de todos para tudo e aceitação de tudo. Um Deus que está aberto para aceitar a todas as pessoas que virem até Ele. Deus ele não é Deus da Umbanda, Deus ele não é Deus do Candomblé, Deus ele não é Deus do cristianismo. Deus ele não foi feito para ser limitado dentro de uma caixa. Deus ele está ali para aceitar a todos, só que ele vai ter alguns mandamentos a serem guiados assim como nós acreditamos. Então eu acredito que Deus ele é amor, sabe? Então nós precisamos amar a todos. Ah, Clarissa, como eu sempre tenho entendido agora há pouco tempo, estudando um pouco mais sobre isso, e existe uma frase que fala, eu respeito a todos, mas eu não aceito. E eu acho isso exatamente muito errado. Por quê? Se eu não aceito a outra pessoa do jeito que ela é, eu já estou discriminando a forma que ela vive, a forma que ela pratica a sua vida, do jeito que ela é, do jeito que ela fala. Eu não tenho que compartilhar com as mesmas práticas, eu não posso concordar com algumas práticas que aquela pessoa vive. Porém, eu preciso respeitá-la e eu preciso aceitá-la do jeito que ela é. Até porque não sou eu que vou modificar a vida de ninguém. Não vai ser eu que vou ter o papel do Espírito Santo de falar agora você é uma pessoa serva de Deus. Não, nós estamos aqui para fazer um papel de sermos o exemplo do reino de Deus na terra. Se nós fizermos isso, eu tenho certeza que pessoas irão olhar para nós, ver o Deus de amor dentro das nossas vidas e serem impactadas através disso que nós estamos falando. Conscientização que eu acredito que a sociedade precisa ter dentro de uma comunicação mais efetiva. Nós estávamos aqui falando sobre aplicar alguns conteúdos dentro mesmo das comunidades cristãs, de estar colocando, reunindo algumas pessoas de outras religiões para estarem expondo as suas dificuldades, os preconceitos, estarem conscientizando outras pessoas de outras religiões a não praticarem tais coisas, que se nós que temos fé praticarmos uma intolerância dessa forma, imagine alguém que nem fé tenha, o que ela irá fazer com outras pessoas. Então acredito que é tempo de nós pararmos de ter essa intolerância, é tempo de um diálogo interreligioso. Eu acredito que nós precisamos nos respeitar e entender a fé de outras pessoas e deixar as pessoas serem livres para acreditar e seguir a sua vida da melhor forma que elas acreditam estar vivendo. Uma conscientização escolar, uma conscientização familiar, uma conscientização social. Se isso for trabalhado dentro da sociedade, dentro das escolas, até mesmo, principalmente, dentro das casas, porque a educação começa em casa. Os pais conscientizarem não somente nas falas, e sim nas atitudes, respeitando não somente as religiões, mas a todos como humanos, como seres, nós entenderemos e teremos uma sociedade muito melhor, uma sociedade igualitária e uma sociedade próspera em suas atitudes e nos seus feitos. Deus nos abençoe, muito obrigada até aqui, e é isso que nós tivemos a compartilhar com vocês. Porque somos...